Que o Clube Atlético Paranaense é um dos principais protagonistas do futebol brasileiro nos últimos anos, todos já sabemos. Mas, para entender como aconteceu esse processo de evolução, é preciso voltar um pouco no tempo. Em 1903, pelas mãos de Victor Ferreira do Amaral, a primeira bola de futebol desembarca em Curitiba. Aos poucos, times foram surgindo na cidade, como o Internacional e o América, que quando decidiram unir suas forças, originaram o Clube Atlético Paranaense, que teve seu primeiro escudo efetivo com a sigla CAP entrelaçada. Com o vermelho do América e o preto do Internacional, ambos clubes ficaram no passado, e o rubro-negro entrou em campo, dia 26 de março de 1924. Diferente de alguns times na capital, dentro do Atlético não se discutiriam raças, etnias e ideais. Seria o Clube do Povo. A primeira partida da equipe ocorreu no mesmo ano da agremiação, um amistoso, quando o time entrou em campo com o antigo uniforme do Internacional, pois os uniformes rubro-negros não ficaram prontos a tempo para enfrentar o Universal. E foi logo no ano seguinte, após sua fundação, com uma ótima campanha de 8 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota em 12 jogos, que o Atlético conquistou seu primeiro título, seu primeiro campeonato paranaense, em um jogo decisivo contra o Savoia. O jornal O Dia anunciou o primeiro título do Clube Atlético Paranaense. Após 3 vice-campeonatos seguidos, o clube alcançou um feito histórico no futebol paranaense. Foram 2 anos sem nenhuma derrota, levantando a taça do campeonato estadual invictos. 1929, a equipe acumulou 10 vitórias e 2 empates, balançando as redes adversárias 48 vezes. O ataque poderoso do Atlético chamou a atenção de todos, com nomes como Levorato, Marreco, Urbino, Zinderlins, Maranhão, Ari e Denizarte. Foi nesse momento que o rubro-negro declarou com firmeza seu poder no cenário do futebol paranaense. Após uma notável conquista do Campeonato Paranaense de 1929, a diretoria do Atlético decidiu manter, em 1930, a equipe do ano anterior, na busca pelo bicampeonato estadual. E a decisão foi certeira. Sob a liderança do capitão da equipe, Borba, o clube disputou 7 partidas, das quais venceu 6 e empatou uma, marcando 21 gols. Na última partida, uma vitória emocionante por 3-2 sobre Curitiba. Assim, o rubro-negro conquistou seu bicampeonato paranaense invicto, um feito que até hoje permanece inigualado no futebol paranaense. A forte equipe serviu de inspiração para o centroavante Zinderlins escrever uma das frases que mais marcaram o coração atleticano. A camisa rubro-negra só se veste por amor, verso que compõe o hino até os dias de hoje, quase 100 anos depois. Embora o clube estivesse em um ótimo momento, o futebol ainda era amador. Jogadores não recebiam salário e nem eram contratados pelo clube. A maioria morava aos arredores da Baixada e torciam dentro de campo, com a chuteira no pé. O que unia o jogador ao clube não era renda, e sim o amor pelo time. Tal amor que era refletido em campo, com raça e vontade de vencer. Em 1933, a prova desse amor pela camisa foi refletida em campo, contra o maior rival do clube, o Coritiba. Às vésperas do jogo, ocorreu um surto de gripe no elenco atleticano, mas o adversário não aceitou adiar a partida. A equipe entrou em campo e jogou com muita raça, conquistando uma vitória de 2-1, um momento histórico na trajetória rubro-negra. No mesmo ano, um dos maiores ídolos da história estreia no Atlético, o goleiro Alfredo Gotardi, mais conhecido como Caju. O pai era um artista. O pai era um artista. Na idade de 17, 18 anos, ele trabalhava na Níquel. A Níquel era uma concessionária da Chevrolet. E o pai era mecânico. Era mecânico. Então, quando acontecia alguma coisa nos carros, dos parentes, primos, levavam lá para ele em casa e o pai consertava o carro de todo mundo e ele ficava feliz da vida que os sobrinhos iam lá, que assim eles não pagavam o conserto, né? Porque na época era difícil de você pagar o conserto de carro, e os meus primos ficavam todos felizes. E eu também, né? Porque eu tinha, na época que eu já tinha carro, o pai nunca tinha levado meu carro para consertar. Agora, hoje em dia, não tem mais jeito disso. O pai era fabuloso. Eu não me lembro de um dia ele ter brigado comigo. Caju assumiu a camisa número 1 do Atlético em 1933, estreia que ocorreu no dia 23 de julho, em um amistoso na cidade de Paranaguá. A partir desse momento, ele jogou durante 16 anos no clube, encantando a torcida com defesas extraordinárias, a verdadeira majestade do arco.